Acordo e vejo a seguinte mensagem: Cass, eu tô fazendo tudo, tô tentando de verdade, mas parece que nada muda. Será que eu não tô me iludindo de novo? Gente, eu conheço demais essa sensação. E assim, essa pessoa aqui, ela é uma das minhas alunas e ela tá realmente se esforçando. E é normal vir essas dúvidas, né? Esse ano eu me caso e uma das conversas com meu noivo, uma pergunta que ele me fez foi: qual que é seu maior medo? E aí eu pensei um pouco para responder, né? E aí eu respondi para ele: olha, meu maior medo é ser uma pessoa esforçada, que não conquista nada. Aquela pessoa que faz, mas parece que morre na praia, que não, todo o esforço dela é um pouco em vão. E eu sei que sempre que nós damos esses passos de fé, sempre surge aquelas dúvidas: será que eu não tô me enganando? Será que eu não tô só repetindo um ciclo? Tô ali me iludindo de novo com mais uma tentativa? Será que eu sou mesmo essa pessoa que começa e não termina? É nesse vídeo que eu vou te trazer um pouco mais de clareza e descobrir como saber se eu tô me iludindo. Será que eu tô na direção certa? Meu nome é Kesley Chayara e o lema desse canal aqui é mais clareza e menos ilusão, para que você consiga realmente alcançar a sua liberdade real. Então já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, tenho certeza que você vai amar fazer parte dessa nossa família e já deixa seu like aqui no vídeo para ele entregar para mais pessoas. Mas vamos pro que realmente interessa. Sempre que tomamos decisões importantes na nossa vida, isso demanda ali que a gente tenha os primeiros lapsos de coragem, né? Que a gente dê ali os primeiros passos. E tudo isso já é um esforço muito grande, que a gente precisa estar deslocando para que as coisas aconteçam. Só que até aí tudo bem, no início é tudo muito bonito, porque você está empolgado, você está naquela animação. E aí você fala: não, eu dou conta, consigo fazer isso, aquilo, vou fazer. Você idealiza uma coisa muito bonita. Só que na verdade, quando a gente volta para a nossa rotina, é que a gente vê a real dificuldade. Por quê? Porque é um esforço muito grande ali para um resultado que não vai aparecer no início. É um resultado que nem sequer dá para você conseguir mensurar. E aí começa a ficar pesado, começa a ficar complicado. É nesse momento que você não consegue ver resultado e o esforço tá gigantesco. Porque ninguém gosta de ficar se passando de trouxa. Só que a verdade é que ninguém se ilude do nada. Sempre há sinais. E eu vou te passar aqui cerca de 5 sinais que genuinamente mudou a minha vida. E depois que eu comecei a observar isso aí, eu comecei a realmente saber se eu estava indo na direção certa ou se eu precisava estar sempre fazendo ajustes. E olha, fica até o final, porque a última é muito importante que você saiba. E como primeiro, eu já quero quebrar aí uma ideia da sua cabeça de quanto mais esforço, melhor. Isso é uma baita de uma mentira. Não saia se esforçando ao máximo, fazendo de tudo e para todo mundo. Já dizia em Eclesiastes 10:10, vou até ler para você aqui, ó. Se o machado estiver cego e ele não afiar seu fio, então ele deverá exercer mais força, mas a sabedoria para afiar o machado o ajudará a ter sucesso com menos esforço. Porque isso é você deslocar e alocar energia naquilo que realmente vai fazer diferença, naquilo que realmente vai te levar a um resultado significativo. Então, uma boa coisa para você começar a saber se você está se iludindo ou não é começar a olhar para dentro. Será que eu não estou alocando energia demais em muita coisa? Será que essas coisas são realmente o que vão me dar resultado? Você precisa fazer essa autoanálise. E por que eu digo isso? Em algum momento da sua vida você já deve ter feito aquele experimento de pegar um espelho e apontar ele para o sol e colocar uma folha embaixo, alguma coisa que ele reflete e essa folha acaba pegando fogo. Por que quando o sol bate ali para todo mundo, nada pega fogo, mas quando você direciona com o espelho, acaba acontecendo isso, né? Isso acontece porque você junta energia tudo no mesmo lugar e isso é poderosíssimo. Esse alocar energia em uma coisa só é muito forte. Quando você dispersa a sua energia, quando você tenta dar conta de tudo em várias coisas, você não dá conta de nada. Essa é a realidade. E um bom direcionamento para você começar a saber quais são os esforços inteligentes que você pode fazer é você ter boas referências, você começar a acompanhar pessoas que de fato já chegaram, já trilharam esse caminho e vão te dar essa direção ali. Porém, existe um erro gigantesco nas pessoas que é ter referências demais. E aí, ao invés de começar a acompanhar uma pessoa por foco em uma coisa e trilhar todo esse caminho, não, a pessoa começa a ter diversas referências, seguir muitas pessoas e acaba não fazendo nada. Então, resume na mesma coisa. Então, um bom direcionamento, você escolher as pessoas certas, mas não pessoas certas demais. Porque ponha na sua cabeça, produtividade não é ser uma pessoa ocupada.
Segundo ponto, constância. Constância é a mãe do sucesso, porém não porque você faz a mesma coisa todos os dias, mas sim porque toda essa exposição te traz um novo desafio e com esse novo desafio você consegue crescer um pouquinho mais. É como se você soubesse andar de bicicleta, não é porque você fica ali naquela bicicleta ergométrica repetindo a mesma coisa e fazendo todos os dias. A verdade é que você aprende a andar de bicicleta porque toda vez que você monta uma bicicleta aparece uma coisa nova. E depois que você aprende, você vai ficando melhor a cada vez que você anda. Por quê? Porque a cada esquina aparece uma coisa nova, uma pessoa diferente, um obstáculo ali na sua frente que você tem que desviar. E são esses momentos, são essas pequenas exposições que você se coloca constantemente que te faz crescer, que te faz evoluir. A mesma coisa com o músculo. Se você vai na academia por 20 anos e pega o mesmo peso a vida inteira, ele não vai crescer. Ele só cresce quando você tem constantes evolução de carga. Você vai para a academia todos os dias, mas você vai para a academia todos os dias com aumento de carga, com progressão desse processo. E isso sim é uma constância inteligente, é com que você vai estar tendo resultado. Então, se você simplesmente está em alguns hábitos ali repetitivos, repetindo a mesma coisa todos os dias, você não vai chegar onde você quer, você está sendo uma pessoa iludida. Você precisa estar vendo essas constantes evoluções e também estar se colocando em constantes desafios. E é nessas pequenas vitórias que você vai ali se dando subsídio suficiente para saber que você não está se iludindo e sim está na direção certa. Terceiro, de muita importância, retomada de consciência. Você precisa se fazer análises e questionamentos diários, o tempo inteiro. Todos esses dois que eu falei aqui anteriormente, você precisa estar sempre se autoanalisando, saber se está na direção certa, o que está acontecendo, está se questionando o tempo todo. Isso é muito importante. Se você não sabe de que ponto de partida você está e se está havendo essas pequenas evoluções, esses subsídios ficam ali, ó, à mercê do tempo, à mercê de pessoas vir te contar. Isso não funciona. Porque assim, basta um pequeno ângulo errado na direção de um destino de um avião para ele parar em um lugar completamente diferente do que ele estava indo. E na nossa vida a mesma coisa. Basta uma coisinha diferente que depois a longo prazo a gente já não consegue mudar tão facilmente quanto no início. E se você tá ali sempre se analisando, sempre se questionando, sempre mudando, isso faz diferença para que você pegue tudo no início e consiga mudar com mais facilidade. Então não fica com medo de se autoanalisar, não. Você tem que fazer isso, porque deixar na mão de outras pessoas é muito mais cruel do que você mesmo fazer. Esse quarto ponto é algo que eu vejo que as pessoas negligenciam um pouco, porque às vezes vem de pessoas que são ali importantes na vida delas ou muito próxima, só que você precisa escolher a dedo as pessoas que vão dar pitaco na sua vida. E essas pessoas não podem ser simplesmente porque é sua mãe ou porque é o seu amigo preferido ali. Essas pessoas precisam ser pessoas que têm resultado, pessoas que já trilharam esse caminho, que já chegaram até lá, que sabem exatamente o processo. E entenda, essas pessoas ali que sempre estão dando um conselho ou outro, elas não fazem por mal, você não precisa ficar com raiva dessas pessoas, mas você precisa saber filtrar exatamente quem é que você vai pedir conselho, quem é que você realmente vai ouvir uma opinião, se essa pessoa de fato já passou pelo processo ou se é uma trava dela e ela tá tentando passar isso para sua vida. Então tome muito cuidado, tá? Saiba exatamente escolher essas pessoas. E se você chegou até aqui, esse último você precisa ouvir. Porque para que tudo isso que eu falei flua, você precisa desenvolver a habilidade emocional de saber que você vai errar, que você não é tão bom assim. Os momentos difíceis vão sim aparecer e que você vai querer desistir, esse momento vai chegar. E é aí que chega o momento de você não deixar a peteca cair. Você precisa se agarrar de que a graça de Deus se renova a cada dia para nós. E que você pode e precisa ser mais que ontem sempre. Essa constante evolução diária, de todo dia acordar e querer ser um pouquinho melhor debaixo da nossa graça recebida. Então, se hoje você é essa pessoa que está se sentindo assim, fazendo muito e vendo o resultado pouco, respira, tá?
Porque talvez você não esteja se iludindo, só esteja simplesmente cansada de estar tentando quebrar a árvore com o machado desamolado. E se esse for o caso, hoje você recebeu aqui algumas formas de sinais que você pode estar observando e ajustando para que você consiga realmente afiar esse machado e parar de ser uma pessoa ocupada e ser de fato produtiva, mas afiada a trabalho. Requer humildade para admitir que você precisa ajustar a sua rota e coragem para seguir mesmo sem garantia de resultado imediato. E o que eu posso te garantir é o seguinte: quando você escolhe o caminho certo, se mantém nele, afia seu machado com inteligência e ouve as vozes certas, o resultado vira só questão de tempo. E a melhor forma de não se iludir é essa: estar em movimento consciente, estar com os olhos abertos, estar com o coração alinhado com quem você quer se tornar. E se por acaso você tropeçar, que vai acontecer, se lembre, a graça se renova e o seu compromisso é só esse: ser mais que ontem. E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, mais que ontem, pra eu saber que você tá alinhada aqui comigo e que a gente tá juntas nessa caminhada. Já aproveita e compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso aqui também. E claro, já se inscreve no canal porque aqui a gente não se ilude. A gente clareia, a gente avança e a gente conquista. Até o próximo vídeo.